João capítulo 2, quero ler 2 versículos com vocês deste capítulo. Tem todo um contexto, mas por causa do nosso tempo e daquilo que eu quero mais frisar aqui, eu quero ler João capítulo 2, versículos 9 e 10. Me acompanhe aí, por favor. João 2, versículos 9 e 10. Aleluia. Glória a Deus. Se porventura você não tiver com a Bíblia, você pode olhar no nosso telão aqui, tá? Alguém já achou? Posso ler? Amém? Vamos lá, me acompanhe aí. Então, o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e, depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Amém? Então olha aqui para mim. Quero que você fique atento, eu quero que você preste atenção na imagem e no tema da nossa palavra de hoje. Captou a mensagem? Quem já captou a mensagem aí? Ele por si só já se explica, sim ou não? Além do, pode ser melhor, além do bom, ok? Esse é o tema da nossa palavra de hoje, ok? Quando nós chegamos no versículo 3 do capítulo 2 do Evangelho de João, está escrito assim, olha, só o versículo 3 do capítulo 2. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o quê? Eles não têm mais vinho. Isso aqui estava se tratando de um problema muito sério aqui. Por quê? De acordo com os escritos judaicos, a presença de vinho era muito importante, tanto nas refeições sabáticas, como nos casamentos. Então, a falta, a ausência deles, era algo muito sério mesmo. Poderia ser olhado por um noivo naquela hora, dizer, meu Deus, isso é muita irresponsabilidade. Será que ele não sabia quantas pessoas vinham para o casamento? Será que eles não sabiam a quantidade de vinho que era suficiente, de comida? Então, provavelmente, eles iriam atribuir essa falha, esse erro aqui, para o noivo. Ele está à parte, ele está como que sendo protegido de tudo que está acontecendo aqui, mas todo mundo está percebendo nesse momento que aconteceu. As festividades de casamento, segundo a tradição, duravam cerca de 7 dias, queridos. Imagine o que é um casamento de 7 dias. Haja vinho e haja comida, né? Era um negócio bem sério. E envolvia toda a comunidade da vila, com banquetes, música, dança e alegria. A falta de vinho era considerada uma grande falta de hospitalidade e um vexame social para os noivos. E era algo tão sério e que isso poderia resultar em muitos comentários negativos ao longo de anos. Você sabe aquela coisa, termina a festa, não comeu direito, não bebeu direito, no caminho é o assunto da vez, né? E vai. Quando tiver um outro casamento, rapaz, você lembra aquele casamento que teve? Meu Deus, até hoje eu não esqueço, né? Não é assim que acontece? Né? Meu pai do céu, graças a Deus que desse aqui tem bastante, mas naquele... E a coisa vai rendendo, vai se estendendo por dias, por semanas, meses e anos. Agora, um adendo aqui importante. Preste atenção, para que o vinho não faltasse em um casamento, o que era comum, o que era costume se acrescentar água no vinho. Colocava uma água para render. Sabe, gente, está chegando mais gente para o almoço. Coloca água no feijão aí que vai chegar mais gente. Todo mundo vai ter que comer aqui. Então era comum, era uma prática costumeira se acrescentar água ao vinho. E a partir de então aquele vinho se tornaria um vinho comum, ou um vinho inferior. Era isso que acontecia, primeiro o bom vinho, depois um vinho inferior era servido para todos ali naquele ambiente. E o mestre Sala, o responsável pelo casamento, ele era a pessoa responsável para dizer qual era a porção de água que seria diluído ao vinho, para que ele rendesse mais e todos pudessem beber. Agora, por que era assim?
Porque o mestre Sala sabia que a tendência era de todos beberem mais no início da festa e que quando seus sentidos já tivessem comprometidos com o avanço das horas e dos dias, eles não iriam notar quando o vinho mais diluído passaria a ser servido. Né? Já bebeu tanto, né? Coloca aí esse misturado agora que o que aparecer vai vir, né? O que aparecer, a gente vai fazer uso dele. Agora, preste atenção nisso aqui. Ao provar o vinho que passaria a ser servido, como que no segundo momento daquela festa, o mestre Sala, ele levou um choque. Por que ele levou um choque? Porque para ele, aquele era para ser o vinho inferior a ser servido, o vinho comum. Entende isso aqui? Porque o que está na cabeça dele? Eu estou responsável por esta festa. Então, o que é para acontecer? O que é uma prática comum? Serve-se primeiro o melhor vinho e depois o vinho comum, inferior. Para ele está desse jeito. Agora aqui, está como que no segundo momento da festa, ele está imaginando que na cabeça dele é o vinho inferior que vai ser servido. Os serventes, por palavra de Jesus, trazem para ele o vinho, ele experimenta e tem um choque. Espera aí, tem alguma coisa errada. Agora isso fugiu do meu controle. Por quê? Porque eu imaginei, porque tudo dizia que agora era o vinho inferior. Então é neste momento, com esse choque que ele tem, que ele se dirige ao noivo, e eu quero ler em 3 versões isso aqui, só para você pegar com mais clareza isso aqui. João capítulo 2, versículo 10, em 3 versões. Olha o que está escrito. E disse: o Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa serve primeiro o vinho melhor e depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor vinho para o fim. Em outra versão, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Disse ele, depois, quando todos já beberam farto ou bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. E na terceira versão, e disse, é costume servir o melhor vinho primeiro, depois dos convidados já terem bebido bastante, é que se serve o vinho mais barato. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Tá. João capítulo 2, versículo 11, é o último versículo desse contexto, está escrito: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora presta atenção aqui para mim, que eu tenho umas perguntas para fazer para você. Primeira pergunta: o que Jesus fez naquele casamento em Caná da Galileia? Vamos lá. Ele fez ali o seu primeiro milagre, sim ou não? Tá. Mas o que Jesus fez naquele casamento em Caná da Galileia? Ele transformou água em vinho, certo? Estão comigo aí? Tá. Mas o que Jesus fez naquele casamento em Caná da Galileia? Ele transformou a água em um vinho melhor, sim ou não? Sim. Mas, não fique chateado comigo, mas deixa eu perguntar mais uma vez, o que Jesus realmente fez naquele casamento em Caná da Galileia? Porque às vezes a gente não, instiga a nossa curiosidade para a gente cavar mais e tentar entender o que realmente ele fez. Primeiro milagre, água em vinho melhor, mas além disso, o que de fato Jesus fez? Vamos seguir essa ordem aqui, caminhe comigo. Ele fez o seu primeiro milagre, transformou a água em vinho, transformou a água em vinho melhor. E além de tudo isso, escute, com aquele milagre, Jesus estava mudando um costume, ele estava alterando uma prática que já era comum para todo mundo. Você prestou atenção no que ele declarou para o noivo? Todos costumam fazer assim. Como? Servir primeiro o melhor vinho para depois servir o inferior. Todos. Então ele está dizendo, era uma prática normal. Agora só que Jesus entra em cena e muda essa prática.
Ele muda, a coisa não acontece, olha, porque olha aqui para mim, se Jesus transformasse a água em um vinho inferior, ninguém iria perceber nada. Por quê? Porque todo mundo fazia daquele jeito. Agora só que ele transforma a água em um vinho melhor, aí o homem entra em parafuso, e diz, o que é isso? O que está acontecendo? Esse vinho agora era para ser servido lá no início, agora ele está sendo servido no final, alguma coisa está errada, não está normal isso aqui. Então ele tem esse choque de realidade aqui. Pense comigo, ouça, para o mestre Sala, não havia acontecido nenhum milagre naquela festa de casamento, gente. Para ele aquilo não era um milagre, escute o que eu vou lhe dizer aqui. Na cabeça daquele homem, o que havia? O noivo havia mudado uma prática tradicional judaica. Na cabeça dele não tinha milagre. E pelo que parece, ele não tinha informações de quem era Jesus ainda. Então na cabeça dele, peraí, esse noivo ele fez um negócio diferente aqui. Por isso que ele se dirige ao noivo e diz, todos costumam fazer desse jeito, tu porém fizeste diferente. Numa versão você percebeu? Ele chega com ele e diz, você é diferente de todos. Agora olha aqui para mim, olhe para o seu irmão, talvez você, não sei se você conhece quem está do seu lado, e diga, tenha cuidado, por favor, olhe para a pessoa, tenha cuidado, para você não receber o louvor e a glória que não lhe pertence. Gente, o noivo sabia que tinha acabado o vinho? Não. Ele não sabia. Ele está lá. Ele passou a responsabilidade para o mestre Sala. Então essa responsabilidade não é dele. Ele não sabia o que tinha acontecido. Aí o homem chega com ele. Olha, você é diferente de todos. Não, o que quer dizer? Nem tanto. Rapaz, ó, uma sacada de mestre aí, ó. Você serviu o vinho inferior no início e deixou o melhor para o final, ó. Não, que isso? Nem tanto. Foi só uma. Às vezes a gente recebe uma coisa que a gente sabe que não moveu um dedo para aquilo. Ele sabia que não moveu um dedo para aquilo acontecer. Ele nem sabia que havia faltado vinho. Quanto mais providenciar um vinho melhor. Ele não sabia. Agora olha aqui para mim. Qual era o lugar naquele casamento que Jesus havia ocupado? Ele ocupou um lugar de honra lá, gente? Não. Ele foi notado por alguém lá? Não, exceto por Maria. Mas ele está trabalhando ali. Então escute uma coisa, guarde isso aqui que eu vou lhe dizer. Às vezes tem coisas acontecendo que nós não movemos uma palha, mas Jesus está trabalhando por trás para a coisa não faltar, para a coisa acontecer. Você recebe isso para você? Então quando acontecer, não diga fui eu, foi ele. Você entende? O noivo não tinha feito nada, o noivo não tinha providenciado nada, mas a coisa estava lá acontecendo, e um Jesus que está lá naquele ambiente de caos, ele está agindo para a coisa funcionar, para a coisa continuar acontecendo. Então consiga perceber que além da sua capacidade, além da sua força, além da sua habilidade, além do seu poder de fazer alguma coisa, existe um Jesus que está por trás dos bastidores fazendo algo que nem eu e nem você podemos fazer. Alguém está comigo nisso aí, gente? Você entende? Alguém está ali trabalhando e esse noivo recebe para ele como se fosse ele que está fazendo tudo, ele não está fazendo nada. Então, para esse homem aqui, para o mestre Sala, não havia nenhum milagre aqui. O noivo mudou a ordem. Por quê? Porque a prática da tradição era: primeiro se serve o vinho bom, ou melhor, e depois de todos beberem fartamente, se serve o vinho inferior. O texto, na versão, na nova tradução, linguagem de hoje, o mesmo versículo, João 2,10, olha como está escrito. E disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho.
Ele estava admitindo, o mestre Sala, escute, o mestre Sala estava admitindo que a coisa havia fugido do seu controle. Mesmo sem saber, ele deu nome ao milagre de Jesus. Ele disse: o vinho melhor. Ele deu nome para aquele milagre. Mesmo sem saber quem era Jesus, o que tinha acontecido, mas ele deu um nome: o vinho melhor. O vinho melhor. Agora, olha aqui para mim. Por que eu estou lhe falando isso e eu estou batendo nessa tecla? Todos costumam, e Jesus veio para mudar uma prática, um costume, um hábito. Porque olha aqui para mim, guarde isso que eu vou lhe dizer. Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Eu não preciso ir para lá porque todo mundo está indo. Eu não preciso fazer tal coisa porque todo mundo está fazendo. O homem chega aqui e diz: todo mundo, todos costumam fazer assim. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ir? Você já parou para pensar nisso? Ah, não, pastor, mas isso é costume, sabe, geral. Mas eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a ir na mesma direção que todo mundo está indo? Eu não posso ir na contramão do sistema? Você entende? Eu posso sim, porque eu não sou obrigado. Jesus, ele vem ali, gente, para estabelecer algo diferente. E é isso que acontece em nossas vidas. Se a presença dele não marcar território, não marcar uma mudança, vai continuar sendo comum para tudo. Vai continuar sendo a mesma coisa. Eu ouvi há cerca de uns 15 anos ou mais anos atrás, um pregador de Goiânia, um pastor, ministrando em uma conferência, quando ainda tinha a conferência nacional do MDA em Santarém, ministrando lá, e ele usou um exemplo que eu nunca esqueci disso. Ele contou que ele estava lá em Goiânia, ministrando na igreja, e ele não teve como não perceber que tinha uma irmã bem no banco da frente, na poltrona, na cadeira. Ela estava bem vestida com uma saia longa, mas da perna para baixo, a canela, havia uma atadura grande envolvendo a perna dela. E ele tentava mudar e pregar, continuou pregando, mas virava a perna da mulher. Aquela coisa chamou muita atenção dele. Ele continuou e concluiu a pregação. Concluiu, orou, deu a bênção. Aí depois ele desceu para cumprimentar os irmãos. Foi cumprimentando, foi de propósito. Ele chegou até a irmã. Oi, irmã, Pai Senhor, pastor. Irmã, a senhora não se importa que eu faça uma pergunta para você? Não, pode fazer, pastor. O que é isso na sua perna, irmão? Aí ela disse: pastor, isso aqui é uma ferida brava. E eu tenho ela há muitos anos na minha perna. Ele olhou para aquilo e ele disse: posso lhe fazer uma outra pergunta? Ela disse: pode. E ele era bem mais novo na época. Ela disse: pode. Ele perguntou: irmã, como que a senhora conseguiu se acostumar com isso? Por tantos anos, tanto tempo. Ela olhou para ele assim e disse: pastor, o senhor ainda é muito novo, o senhor vai aprender que a gente acaba se acostumando com tudo nessa vida. E esse tudo está se referindo até coisa que não presta, até coisa que não é o que Deus tem para nós. Todo mundo costuma fazer, todo mundo tem, todo mundo gosta, e a gente acaba se acostumando. Você entende? Acaba se acostumando. Lembra, Jesus chegou com aquele paralítico, João 5, 38 anos, gente, naquela maca, todos os dias a mesma coisa, e Jesus chega com ele e diz: queres ser curado? E diz: Senhor. Aí lá vai: quando eu vou, aí entra outro no meu lugar. Imagina há quanto tempo esse homem está, quando eu vou. Você sabe aquela coisa que você se acostuma? Não, acho que é melhor eu me conformar, é melhor eu aceitar isso.
E por quê? Porque a gente acaba se acostumando com tudo nessa vida. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu não sou obrigado a me acostumar com tudo. Eu não sou obrigado a concordar com tudo. Tem alguém comigo aí, gente? Nós não somos obrigados. João 2,10, e ele disse: todos costumam servir primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Escute, costumam, a palavra costumam vem do verbo costumar, que significa, o verbo costumar significa ter por hábito, rotina, ou ser algo habitual. São ações que acontecem frequentemente ou que são comuns em determinadas situações. Então, quando eu digo todos costumam, todos desenvolveram um hábito, uma rotina, algo que se tornou comum para a pessoa. Se tornou tão comum que ela passou a fazer espontaneamente. Agora, deixe mais além, preste atenção. É muito perigoso quando o bom, lembra o tema? Além do bom. É muito perigoso quando o bom ou o costumar passa a ser de fato um hábito, uma rotina, uma ação costumeira em nossas vidas. Por quê, pastor? Porque contentar-se com algo que é simplesmente bom gera estagnação. Você entende? Se acostumar com aquilo que é simplesmente bom gera estagnação na nossa vida. Querido, não sei se você já teve a tristeza de fazer isso, mas eu já fiz. Por falta de conhecimento, experiência, eu já andei cerca de mais de, acho que 1 hora ou mais, dirigindo o carro com o freio de mão puxado. Mas graças a Deus que é só eu que fiz isso, ninguém mais, ninguém, isso nunca acontece com outros, só comigo mesmo. Quando eu parei no lugar, começou a feder, sabe, borracha queimada, depois que eu fui descobrir o que tinha acontecido. Mas por que eu estou lhe dando esse exemplo? Você sabe a coisa, algo que vai estagnar a nossa vida, o que está estagnando a nossa vida, travando, e às vezes a gente não entra em crise, por quê? Porque a gente se acostumou. A gente se acostumou com aquilo. Não, pastor. Sabe por quê? Olha, pastor, presta atenção. Eu coloquei na minha balança. E a minha balança, ela trabalha em cima do conceito de certo e errado. E eu olhei aqui, isso aqui não é tão errado, mas também não é tão certo. Mas não é pecado. Então vou ficar com esse bom. Entende? Está escrito no livro de Juízes por 2 vezes, na época em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia melhor aos seus próprios olhos. Aí, gente, imagina uma nação inteira agindo desse jeito. Fulano, o que você concorda com isso? Ah, não, eu não concordo não, porque eu acho que é errado. Ah, tá bom, então fica com o teu lá, porque eu acho que é certo. Para mim, nada a ver, né? Nada a ver isso aqui, gente. De boa, não tem nenhum problema para mim. Eu não tenho peso de consciência sobre isso. Então a pessoa, ela acaba agindo dessa forma. Sabe, ela age porque acabou estagnando naquela situação. Às vezes a pergunta que fazemos é: como você está? Tá bom, dá para ir em frente, dá para levar. Mas às vezes quando vai parar para olhar, o casamento está por um fio. Dá às vezes para olhar as brigas, o desentendimento, o desrespeito, está lá. Mas está bom, dá para levar. Você entende? Ouça o que eu vou lhe dizer. Eu vim aqui para dizer a cada um neste dia que em Cristo existe algo além do bom. Ouça-me, eu vim aqui para dizer para cada um aqui que em Cristo existe algo além do bom. Existe algo além do bom. Porque às vezes a gente pergunta: e aí, como é que está? Tá bom, dá para levar. Mas às vezes os filhos estão fora do propósito.
desobediência, rebeldia, outras coisas acontecendo. E aí, não preocupa, não dá de levar. E aí, como é que está? Tá bom, dá para levar. Mas está vivendo relacionamentos impuros, às vezes vivendo na fornicação. Como é mais fácil se juntar do que casar, então a pessoa se junta. E aí como é que está? Tá bom, dá para levar. E a pessoa vai se acostumando, porque, pastor, porque é uma prática comum aí fora. Todo mundo faz assim. Todo mundo escolheu isso. E a pessoa vai se acostumando. Sabe, às vezes, quantas vezes a pessoa vai ter que voltar para continuar confessando para Deus o mesmo pecado? Não é porque Deus não perdoou, é por causa da reincidência. Não, pastor, não me preocupa, não está dando para levar. Está dando para ir. Acho que eu não estou desviado. Estou não, por favor, não me considere. Eu estou indo, estou caminhando. Eu vim aqui nesse dia dizer para todos que em Cristo existe algo que está além do bom, que está além do bom. Amém, queridos? Como é que está? Está bem? Mas às vezes a vida pessoal, a vida de relacionamento com o Senhor está como aquela montanha russa, ou está instável. Sabe, não tem a questão, como é que você está, a sua vida com Deus? Às vezes dá para tirar, às vezes não dá. Não, mas não me preocupe não, que eu estou avançando, estou caminhando. E às vezes a pessoa se conforma, sabe, com uma prática errada, com coisas impuras, a pessoa, o vício. Eu estava até falando lá no Pará, estava dizendo, tem gente que diz, pastor, eu não bebo, só bebo socialmente. Disse a pessoa, além de beber o social, ainda mente. Se a pessoa parou para pensar nisso? Bebe socialmente, bebe social e ainda mente no final, né? Aí a coisa desanda mexendo. Como é que tá? Tá bom? Tá bom, dá de ir. Mas a vida profissional, a vida, sabe, ministerial, às vezes está travada, não está avançando. Agora escute isso aqui. De repente, alguém que me conhece e sabe como eu tenho vivido, vai dizer, tá bom, dá de levar, mas se melhorasse. Você entende isso? Como é que tá? Tá bom, dá de levar, dá, mas se melhorasse. E você sabe de onde vem esse da minha esposa, do meu filho, daqueles que convivem comigo. Enquanto que eu estou dizendo, como é que tá? Tá bom, dá de ir, dá, mas alguém que me conhece, se melhorasse. Se melhorasse, o casamento iria agradecer, os filhos iriam agradecer, sabe, os empregados lá no trabalho, o patrão, os vizinhos, sabe, iriam agradecer, porque se melhorasse, se fosse além do bom. E é isso que Deus, o Senhor nos desafia, para que a gente ouça, a gente não se conforme com o bom. Por quê? Porque além do bom existe o melhor, e esse melhor está na pessoa de Jesus Cristo. Esse melhor está na pessoa dele. E eu preciso, sabe, parar, e é como se olhar e dizer, meu Deus, qual é a minha ferida, que já fez eu me acostumar, e ainda até espalhar isso para os outros. Não, todo mundo acaba se acostumando com a vida, todo mundo acaba se acostumando com isso. Escute, o bom, ele representa o quê? A nossa zona de conforto. Por isso, ele não deve ser visto e nem aceito como o nosso destino final. Em Cristo há sempre espaço para alcançarmos o melhor, crescermos aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Pare para você pensar, quantos de nós já cantamos a música do Fernandinho? Deus tem o melhor para mim. Quantas vezes nós já cantamos isso? Seja honesto, quem já cantou isso? Eu não sei quantas vezes eu já cantei.
Muitas vezes. Mas escute, apesar de nós cantarmos, apesar de nós sabermos, apesar de nós crermos, nós ainda temos escolhido permanecer no bom. Nós ainda temos escolhido permanecer na nossa zona de conforto. Apesar da gente saber que Deus tem o melhor para nós. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim nós aprenderemos por experiência própria. Então, querido, escute, se o inimigo, sabe, ele está trabalhando e dizendo, se acostume, porque todos costumam viver assim. Em nome de Jesus, eu lhe peço, não se acostume. Por quê? Porque o maior inimigo do bom é o inferior, e o maior inimigo do melhor é o bom. Escute, o maior inimigo do bom é o inferior, e o maior inimigo do bom, do melhor, é o bom. E pastor, eu não estou no inferior, eu estou no bom, então não dá para ficar. Pastor, no bom eu posso alcançar algumas coisas de Deus? Pode, mas eu não posso esperar que coisas maiores que Ele tem reservado para mim e para a sua vida se manifestem, se eu estou acostumado ou me acostumando em um nível que Ele não tem para mim isso. O bom é para ser uma passagem, porque existe algo além do bom. Por que não me acostumar? Porque Jesus veio a este mundo para mudar situações, práticas, hábitos, costumes, que podem até não ser pecado, mas não é o melhor de Deus para a minha vida. Não é o melhor de Deus para nossas vidas. Por que não me acostumar com o bom? Porque em Cristo nós passamos a fazer parte de um reino imparável, de um reino que não para de crescer, de desenvolver. Ouça, aquele milagre impactou a vida do mestre Sala, mas também produziu uma fé genuína na vida dos apóstolos. Impactou a vida daquele homem, mas produziu uma fé genuína na vida dos discípulos. Por quê? Ouça, porque ao transformar a água em vinho em Caná da Galileia, é possível nós observarmos uma transição acontecendo aqui. Que transição? A transição da antiga aliança religiosa para a nova aliança baseada na graça de Deus. Escute mais. A água que era usada para os rituais de purificação judaicos, agora é transformada em vinho abundante e superior do Evangelho, revelando Cristo Jesus como verdadeiro noivo, que traz alegria verdadeira e vida abundante para os seus. Queridos, as 6 talhas de pedras, elas representam a lei mosaica. O vinho novo representa a graça de Cristo. O Evangelho de Cristo é o ápice da revelação divina e infinitamente superior ao que veio antes. E eu quero chegar nessa parte mais da conclusão aqui, lendo um texto com você aqui. Lucas capítulo 5. Eu quero que você me acompanhe. Lucas capítulo 5, versículos 3 e 4. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Diga assim, afastasse. Diga assim, afastasse um pouco da praia. Tá. Então assentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Eu quero ler mais 2 versões, esse versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá para onde as águas são mais fundas. Terceira versão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Eu quero que você considere uma coisa que eu vou falar aqui. O que representa a praia? A praia representa o nosso bom, a nossa zona de conforto.
onde eu posso sentir segurança. Eu não estou num lugar instável, num lugar incerto. Eu não sei que fundura é lá. Aqui eu sei porque eu estou tocando. Jesus, ele para de ensinar e ele diz: agora, vá, leve o barco para onde o lago é mais fundo, para onde você não pode mais tocar os pés. Saia da sua zona de conforto, porque isso aqui, o que você está vivendo hoje, é como se ele estivesse falando para os discípulos: o que vocês estão vivendo hoje é resultado, é frustração da noite inteira que vocês tiveram, porque vocês passaram a noite toda pescando, mas não pegaram nada. Então Jesus está os desafiando para voltar para o mesmo lugar, mas com uma outra mentalidade, e alguém que está decidindo sair daquilo que aparentemente era o bom deles, para começarem a viver o melhor do Senhor. E se eles não aceitassem, ouça, aquele desafio do Senhor para a vida deles, se eles não aceitassem, eles não iriam viver o melhor que Deus tinha para a sua vida. E queridos, eu tenho aprendido uma coisa, escute. Alguém de repente que me conhece vai dizer: ah, poxa, o pastor Elcio é uma bênção, o pastor Elcio isso, aquilo, outro. Você sabe a conclusão que eu tenho chego? É que eu poderia já estar mais longe, é que eu poderia já ter alcançado mais. Isso eu falo sem hipocrisia, eu estou lhe falando sendo 100% honesto. Eu sei que eu poderia já estar além, já poderia ter alcançado mais, mas eu descobri quem é o culpado nessa história. Não é o diabo, não é minha esposa, não é o meu filho, sou eu mesmo. Sou eu o responsável. Sabe por quê? Porque se a gente não trouxer para nós a responsabilidade, a gente vai começar a apontar o dedo. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, foi o meu patrão, foi o meu empregado, foi... Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Ele levanta o questionamento: de que, pois, se queixará o homem? Resposta: queixe-se dos seus próprios pecados. Não aponte o dedo, traga para você. Do que eu vou me queixar? É do fulano que não me deu a oportunidade? Foi do ciclano que não me convidou? Não. Queixe-se dos seus próprios pecados. Então eu olho para mim mesmo e digo: Elcio, você é o culpado de não estar mais além. Você é o culpado de ainda não estar vivendo o melhor de Deus em todas as áreas de sua vida. Faz sentido isso para você? Eu quero lhe pedir, fique de pé, que eu tenho um texto para compartilhar com você aqui. Ouça: além do bom, é aquilo que transcende as expectativas, alcançando o nível do extraordinário, da excelência ou do surreal. Agora, eu quero ler um texto bíblico. Os amados da mídia aí, olha aqui para mim. Olha só, a gente vai ler o texto bíblico, depois você volta para a imagem, tá bom? Gente, leia junto comigo isso aqui, por favor. Vamos todos lerem juntos? Isaías 1,19, todos juntos lá, 1, 2, 3, já. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha aqui para mim. Volte o texto, por favor, perdão. Volte o texto. Isto é condicional. É se eu quiser e ouvi-lo, eu poderei comer não o bom, o melhor dessa terra. E eu não estou falando simplesmente de dinheiro, de bens materiais. Eu estou falando de um melhor em todas as áreas de nossas vidas. Alguém está comigo aí, gente? Agora olha aqui para mim. Libera a imagem aí para mim aí. Olha aqui para mim. Agora eu quero falar uma coisa com você a respeito dessa imagem aqui. Olha aqui para mim. O bom e o melhor. Pastor, o que é preciso para eu alcançar o melhor? Renunciar ao bom. Você entende? Agora, sabe por que às vezes é difícil renunciar ao bom? É porque o melhor está longe. E o bom eu estou segurando aqui. Você entende? Eu estou agarrado, eu sei que eu tenho ele aqui agora.
mas o melhor ainda está longe um pouco. Então é por isso que é preciso renúncia. Eu abro mão, porque eu acredito no Cristo a quem eu sirvo. Você lembra quando Filipe levou Natanael até Jesus? Jesus o viu de longe e diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Senhor, de onde o Senhor me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Tu és o Cristo, o Messias e tal. Jesus disse: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu creste? Pois maiores coisas do que estas verás. Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou te levar para o melhor. Você está começando aqui, eu vou te levar para o melhor. Então eu quero que você entenda isso junto comigo. Eu preciso, tenho o melhor de me aguardando em Cristo, mas eu preciso abrir mão do bom. Eu não sei o que se representa o bom para você, eu não sei, mas se você entende que o Senhor está levando para isso, para aquilo que está além do bom, eu preciso pedir: Senhor, me mostra, me faz entender aquilo que tem me levado a eu me conformar, me acomodar, me acostumar, me habituar. Me ajude a ver.